Nessa vida você só tem duas opções. Ou você afunda nas trevas, através do apego aos pensamentos pesados, às emoções pesadas, aos desejos, às ilusões, às fantasias, ou você ascende para a luz, através do refinamento da vida interior, através da intuição, que se conecta a irradiações melhores, que vão fazer com que você se erga em meio à lama desse mundo, conectando-se a coisas melhores. Essas são as duas opções que temos. Se ficarmos apenas no raciocínio, no cabeção, na mente, lutando por aquilo que todos lutam, nos apegando a ideologias, dogmas religiosos, bens materiais de forma errada e equivocada, estaremos nas trevas, atuando nas trevas, sendo instrumentos das trevas. É assim. É assim. Ou servimos a luz, ou servimos as trevas. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso porque é meio desagradável, gera um desconforto, um mal-estar, gera uma dúvida, né? Se está do lado das trevas ou da luz. Quantas pessoas muitas vezes não se questionam sobre isso? De que lado estou? Estou servindo a quem? Mas é uma pergunta que precisamos nos fazer constantemente, não com o raciocínio, com o cabeção, porque o raciocínio e o cabeção ainda vai dizer que está servindo a luz, né? Porque o raciocínio é cego. É cego. Ele dispõe de milhares de justificativas, de explicações floridas e gloriosas, embasadas em instituições, ideologias, receitas prontas. Esse não é o caminho que leva para a luz. O caminho que conduz à luz é uma disponibilidade interior, é um desapego, é uma sintonização, uma frequência. É algo onde o ser humano não atua com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, mas ele tem apenas uma única intenção, que é servir a luz, que é estar vivo na luz, seguindo o seu caminho, sem se apegar a pessoas, a grupos, a instituições. Ou seja, essas fantasias, esses outdoors que estão aí à beira do caminho, seduzindo as pessoas, fazendo com que elas parem e não sigam o seu próprio caminho. E pior, ainda puxam as pessoas por atalhos, por caminhos secundários que levam à perdição. Na era do marketing, hoje isso é visível. As pessoas estão mais consumindo propagandas e marketing do que coisas verdadeiras. E somente pode-se consumir coisas verdadeiras com o espírito, com a intuição. O raciocínio, quando não governado, quando não utilizado como um instrumento pelo espírito, ele consome coisas erradas. Consome, isso é um fato. Quem está apenas no raciocínio, apenas no cabeção, está servindo às trevas. Eu sei que não é agradável ouvir isso, não é algo muito elucidador para muitas pessoas, mas é algo sobre o qual se precisa pensar. É algo sobre o qual se precisa pensar. E se o ser humano não quiser pensar sobre isso, porque isso abala a sua zona de conforto, é porque ele é um indolente, um preguiçoso. Ele caiu na teia das facilidades, ou nas teias das facilidades, que conduzem o ser humano a uma vida morna, numa mornidão. As pessoas hoje são muito mornas, elas não são nem quentes nem frias, mas estão nessa mornidão buscando apenas o que é agradável. Aquilo que é agradável é morno, aquilo que é agradável gera um falso bem-estar, uma falsa sensação agradável, que tolda a percepção, que impede o ser humano de enxergar para além.
todas essas agradabilidades, todo esse bem-estar bem maquiado e falso, gera no ser humano uma sensação de que as coisas estão indo bem em sua vida e que não precisa pensar sobre algo mais, porque isso haverá de perturbar a sua tranquilidade. Mas aquele que não quer ser perturbado é porque está dormindo, é porque está sentado à beira do caminho, no mais profundo do sono, sonhando apenas em vez de viver. E a maior parte da humanidade sonha com o consumismo, sonha com as polarizações, com as disputas geopolíticas. As pessoas vivem esses sonhos coletivos. As pessoas estão nesses sonhos coletivos, mas não estão em suas próprias vidas, não estão atuando verdadeiramente, não estão sendo, mas atuam como sombras em meio às massas humanas. E quem age dessa forma porque não quer ser incomodado, não quer ser perturbado, não quer se preocupar, não quer sentir um mal-estar, está, por meio dessa estratégia sonolenta, desperdiçando seu tempo. Está privilegiando apenas o seu bem-estar material? Está privilegiando apenas a zona de conforto? Está privilegiando apenas a sua falsa estabilidade, falsa segurança, que não é segura, que não é estável, mas é apenas uma mornidão e uma morbidez que vai embalando o sono dos dorminhocos em meio aos sonhos coletivos, onde não se tem uma vida própria, mas se vive aquilo que os outros projetam nos outdoors ao longo da estrada da vida. Então, é isso que virou a vida pós-moderna. As pessoas servem ao mundo, as pessoas servem a essas coisas, objetivando e buscando o bem-estar, o sucesso, a fama, o poder, o enriquecimento. Não que a riqueza seja um problema, mas o problema é quando o ser humano se torna um escravo da riqueza, quando ele vive apenas para a riqueza e quando ele serve a riqueza, quando ele se torna um instrumento dessa ideia de riqueza materialista. A riqueza ela precisa ser ampla, ela tem o lado material, mas precisa ter como fundamento o lado espiritual, porque a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. E quando o ser humano tem a riqueza espiritual, ele consegue fazer um uso da riqueza material sem se perder, sem se apegar. Ele tem uma relação de desapego com a riqueza material. Isso o amadurecimento espiritual fornece ao ser humano. E quem alcança esse desprendimento, esse amadurecimento, ele se torna um instrumento da luz aqui na matéria grosseira mais densa e serve a luz. Porque conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, nós precisamos ser mediadores da espiritualidade, da luz aqui na matéria grosseira. Nós temos que espiritualizar a matéria grosseira através das nossas intuições e das nossas ações. Precisamos ser instrumentos da luz aqui. Mas a maioria esmagadora da humanidade serve às trevas por causa das fraquezas, por causa dos vícios, por causa do egoísmo, por causa do uso unilateral do raciocínio. As pessoas estão apenas no cabeção e o cabeção ele compreende apenas o ter. O cabeção se ocupa apenas com o ter e não com o ser. O ser vem do espírito e o ter vem desse cabeção manipulado pelas trevas. E quem se ocupa apenas com o ter, a projeção, a carreira, o destaque, o sucesso, ele serve às trevas mesmo sem o saber ou sem o admitir. E a maior parte da humanidade é constituída por pessoas mornas, que estão nesta mornidão, servindo às trevas, sem o perceber. Por mais que essas pessoas tenham religiões, frequentem suas igrejas, seus templos, seus grupos espiritualistas, por mais que essas pessoas pratiquem a caridade, quantos indivíduos trevosos não são caridosos, praticando uma caridade interesseira, onde
onde não existe ali uma primeira intenção, mas uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta intenção. Os seres humanos são cheios de segundas intenções e falta ali uma primeira e uma verdadeira intenção. E quem tem uma verdadeira intenção não precisa se mostrar para os outros, não precisa bancar o caridoso diante dos demais, porque quem o faz serve às trevas. Esse dinheiro ofertado, ele para em mãos erradas e ajuda a financiar ainda mais a decadência moral neste mundo perverso. Olhemos só, é um tiro que sai pela culatra. Então, todas as obras caridosas, ou na sua quase totalidade, servem às trevas. São utilizadas como meios para sustentar indivíduos que não estão nem um pouco comprometidos com a sua própria vida, com o semelhante, com a luz espiritual. Então, hoje, praticamente tudo está desviado para o lado das trevas. E existem apenas duas opções: ou você serve à luz, ou você serve às trevas. A luz você serve com a intuição, com o seu espírito, com as emoções verdadeiras. E as trevas você serve com o raciocínio, com o intelecto, com a razão, com a mente. E a mente, ela gera falsas emoções, que são emoções manipuladas pela mente. A mente, ela age sobre o sistema nervoso e sugere aquelas emoções transviadas, pervertidas, invertidas, e o ser humano acredita que está sendo bom de coração, bondoso em seu coração, ao seguir essas falsas tendências. E segue essas falsas tendências porque não reconhece e não conhece as verdadeiras emoções que vêm da intuição. E é isso que o ser humano precisa fazer: despertar espiritualmente, agir intuitivamente, porque este é o único meio possível para servir à luz. Do contrário, se serve às trevas apenas. E a maioria esmagadora da humanidade serve às trevas sem o perceber. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!